Que auxílio na interpretação essa sua pesquisa traz, inclusive para nos explicar a forma com que as pessoas viviam na época, para entender melhor a fala de Jesus? Bom, esse é um ponto muito importante da obra Paulo Estevão. Lucas, que foi o grande historiador do cristianismo, narra determinados fatos usando a linguagem da época. E os próprios evangelhos, os evangelistas, utilizam uma linguagem que para nós hoje, que estamos afastados 2000 anos, soa um pouco estranha, diferente. Parece que o evangelho tem aquela aura de mística, uma linguagem fechada, hermética. Quando a gente lê a obra Paulo Estevão, o Emmanuel faz questão de reproduzir alguns discursos, algumas falas registradas no Novo Testamento. Mas quando ele reproduz, ele o faz com uma linguagem de hoje. E aí nós comparamos a linguagem usada por Emmanuel e aquela do Evangelho, você consegue decifrar. Entender que aquilo era uma maneira de expressar, mas que ele estava querendo dizer isso ou aquilo. Isso é muito importante, porque é o papel da doutrina, esclarecer, tirar o véu sobre o ensino do Cristo. Agora, uma coisa muito interessante que você comentou comigo nos bastidores foi aquela passagem, se não me engano, do Há 2000 anos, no qual se pintou de giz o pé do rapaz e que isso não se tinha na época em que o Chico psicografou nenhuma explicação. Esse é um fato interessantíssimo, né? De horas, aquele menino que joga a pedra no Públio Lentulus, e depois, quando ele vai ser vendido como escravo, o pé dele é pintado de giz branco, pé esquerdo. E a gente fala, por que o Emmanuel ia descrever isso? Qual que é a importância? E há menos de 10 anos, uma tese de doutorado nos Estados Unidos, de um historiador especialista em escravidão no Império Romano, ele dizia que quando o pé era pintado de giz, era porque o escravo vinha de uma região conflituosa, então você não poderia dar garantia sobre a procedência dele, ou porque ele tinha um temperamento difícil. No caso do romance, o rapaz reunia as duas características. Ele vinha da Palestina e tinha ainda um gênio bem difícil. Como que o Chico teria acesso a isso? Porque esse fato só foi descoberto agora, há menos de 10 anos. Então é mais uma pista que o Emmanuel, mais um detalhe que ele deixa na obra para confirmar a imortalidade da alma. Muito interessante. E quais os ensinamentos, principalmente dessa obra fantástica que é o livro Paulo e Estevão, que você poderia pontuar para nós dentro do auxílio que a obra dá na interpretação dos ensinos de Jesus? A obra, primeiro, ela revê toda a história do cristianismo. Ela conta os fatos como eles de fato aconteceram. Dá uma cronologia completa da vida de Paulo. Fala sobre os relacionamentos entre os apóstolos, os conflitos, e fala de todos os problemas que o cristianismo enfrentou. Isso para a gente é uma referência, porque hoje o movimento espírita vive problemas semelhantes, que já foram enfrentados pelos apóstolos. Nós podemos, ao ler essa obra, encontrar respostas para dúvidas hoje do movimento espírita. Mas ao desvendar a história do cristianismo e uma série de fatos, essa obra se revela também uma grande ferramenta na interpretação do Evangelho. Porque ela traz uma compreensão mais profunda do primeiro século do cristianismo e abre uma série de fatos que estavam ocultos, permitindo uma interpretação mais segura do Novo Testamento. Nós acreditamos que essa seja a principal contribuição da obra. E essa publicação que nós estamos já aguardando dessas pesquisas em forma de livro, quando é que virá? Ano que vem nós começamos com Renúncia, ou Há 2000 anos. O Paulo Estevão vai ter que aguardar um pouco, porque é muita informação, muitos dados, né, sobre o cristianismo, e ainda está em andamento a pesquisa. Mas ano que vem já começa o Renúncia e o Há 2000 anos. E a proposta é, num prazo de 2, 3 anos no máximo, todos os romances, com a publicação da pesquisa de todos os romances. Muito interessante. Muito obrigada, doutor Haroldo, pela sua presença no nosso programa. Nós que agradecemos, é uma honra enorme estar aqui.